Tenho certeza que você falou, hein? Fala, povo de Deus! 47º dia da nossa série Gênesis, o início de tudo, capítulo 47. E hoje nós vamos tocar na ferida, hein? Naquilo que você não gosta de ouvir, provavelmente. Mas a Bíblia é assim, às vezes ela nos fere para nos curar, tá? Vai ferir, mas vai curar. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles responderam: teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã. Os rebanhos de seus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse ao José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. O faraó é grato a José, né, por tudo aquilo que José tem feito. E se você vir que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Olha aí, ainda está dando a oportunidade dos irmãos dele crescerem ali dentro. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Olha aí, Jacó abençoou o faraó. O que Hebreus 7:7 diz? Que maior é o que abençoa do que o que é abençoado. Então aqui Jacó é maior do que faraó. Mas espera aí, quem está ajudando Jacó é o faraó. Quem está abrindo as portas do seu reino para alguém é o faraó. Quem está vindo com fome é Jacó. Quem está vindo em dificuldade é Jacó. Quem é desprezado pelos egípcios por ser pastor de rebanho é Jacó. Mas no mundo espiritual, quem é maior é Jacó, e quem é menor é Faraó. E quem tem que abaixar a cabeça para ser abençoado é Faraó, porque o maior, Jacó, Israel, abençoou o menor, o Faraó. O mundo espiritual é diferente do mundo natural. Deus não vê como o homem vê. E tem muita gente na terra com pompa, com roupa de grife, com relógio de marca, com milhões na conta, com poder, com fama, com cargo, com autoridade, com patente alta. E tudo isso é top, é muito bom. Mas no mundo espiritual não são reconhecidos em nada. Lembra lá no Novo Testamento os filhos do sumo sacerdote Seva, 7 filhos dele, se eu não me engano, vão querer expulsar um demônio. Põe a mão lá na cabeça, né, do homem que está endemoniado, da mulher que está endemoniada, e fala: é em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que você saia daí. O que aquele demônio fala? Sei quem é Jesus. E também sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? E a Bíblia diz que aquele demônio dá uma surra naqueles homens. Por quê? Na terra eram filhos do sumo sacerdote. Certamente homens muito conhecidos e respeitados naquela região. Mas no mundo espiritual não tinham autoridade nenhuma. Mais vale ter autoridade no mundo espiritual do que no mundo físico. Porque o mundo espiritual é muito maior e muito mais poderoso do que o físico. Verdadeira autoridade não é na terra mandar e desmandar. Verdadeira autoridade é ser reconhecido no mundo espiritual. Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Não eram conhecidos no mundo espiritual. Procure ser conhecido no mundo espiritual. Procure ser respeitado no mundo espiritual por aquilo que você carrega, a presença de Deus. Jacó era conhecido no mundo espiritual porque carregava uma aliança com o Senhor, carregava a presença de Deus. Era um adorador, era um servo fiel, era temente, era obediente. E isso o fazia ser reconhecido no mundo espiritual. E por isso ele abençoa Faraó. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade
na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem de Faraó. Aí, ó, ganharam a melhor parte das terras do Egito. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos, toda a sua família, de acordo com o número dos filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. Então, até o Egito, onde tem comida, está sofrendo. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã. Dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. Então, dinheiro eles já não tinham mais. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e deu-lhes trigo em troca dos cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos mais como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou, nosso rebanho lhe pertence, nada mais nos resta para oferecer, a não ser nossos próprios corpos e nossa terra. Não deixes que morremos e que nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra a nossa terra em troca do trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó, e todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. Por que José tem muito trigo, mas o povo não tem nada? Porque José tinha a revelação que aquele trigo ia ser necessário guardado, né? Mas será que o povo não tinha essa informação? Nós não sabemos disso. Mas pensando, levando para o lado de que eles não sabiam, né? Que falta faz ter uma revelação, uma profecia de Deus a respeito do nosso futuro. Hoje em dia as revelações e as profecias são tão criticadas, mas que falta faz não termos uma revelação, uma profecia sobre o nosso futuro. E eu já disse e repito, Amós 3,7, certamente o Senhor Jeová não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Levando para o lado que eles tinham a informação, José revelou eles também, eles foram irresponsáveis, porque sabendo do que viria, não se prepararam. Também tem gente assim, recebe a revelação, recebe a profecia, estuda, faz uma análise do cenário mundial, da sua empresa, sabe o que vai acontecer, mas não se prepara. Isso também é irresponsabilidade. Então nós precisamos buscar o espiritual, as revelações de Deus, mas precisamos buscar o natural, responsabilidade. Deus não é responsável por tudo que acontece na sua vida. Você também tem responsabilidades, você também tem deveres, tá? E se você não cumprir com esses deveres, a fome vai te obrigar a perder tudo que você tem. Tá escrito aqui, ó, todos os egípcios tiveram que vender os seus campos para o faraó, pois a fome os obrigou a isso. A fome, a miséria vai te obrigar a perder muita coisa se você não fizer antes o que tem que ser feito. Tá? E quem tem a palavra de Deus e sabe o que vai acontecer, quem tem a palavra de Deus, tá entendendo? E sabe o que vai acontecer, não vai perder tudo, mas viverá seguro. Amém? E a terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José os reduziu à servidão de uma outra extremidade do Egito. Então, aí José aqui agora, ele tá dando uma pisada na bola, né? Porque ele vai fazer o povo servo, escravo. E a consequência disso, no futuro, vai ser o quê? O povo de Israel ser escravo dos egípcios. Um israelita, um hebreu, José, está fazendo os egípcios escravos. E depois os escravos vão fazer os israelitas. E depois os egípcios vão fazer os israelitas escravos. Nossa, hoje eu estou trocando as palavras, né? Então José agora ele está em cima e ele acaba colocando o povo na servidão. Mas essa lógica vai inverter.
E os egípcios vão colocar os israelitas na servidão, a ponto que Deus tem que levantar Moisés para libertar o povo dali. Então assim, se hoje você está em cima, não escravize quem está embaixo, José. Não escravize quem está embaixo. Porque amanhã o jogo da vida pode virar. E essas pessoas podem pagar na mesma moeda que você fez com elas. Então cuidado. Cuidado com o que você faz quando você está em cima. Porque o jogo pode virar. E você pode vir a precisar de quem um dia você pisou. Versículo 22. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, estes recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês suas terras para o faraó. Aqui estão as suas sementes para que cultive a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. José está tirando dízimo. Os outros 4, mais do que dízimo, né? Os outros 4/5 ficarão com vocês como sementes para os campos como alimento, seus filhos e os que vivem em suas casas. Então agora José está dando a semente para o pessoal. Toma, isso aqui é a semente, toma. Mas você vai me devolver 1/5. 1/5 é 20%. E agora eu vou falar o que você não quer ouvir. 1/5 é 20%. Certo? O dízimo que Deus nos pede, né, no Antigo Testamento e é observado no Novo, 10%. Quer ler um livro muito bom sobre isso? Questão de Honra, Luciano Subirá. Questão de Honra, Luciano Subirá. Mas agora o povo vai ter que dar 20% para José. Qual é a resposta do povo? Eles disseram: meu Senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos de Faraó. Eles não reclamam, eles agradecem. Porque se não fosse José, nem colheita eles teriam para dar 20%. Eles vão dar 20% porque eles vão ter outros 80%. Mas sem José eles não teriam 10%, eles não teriam 5%, eles não teriam 20%, eles não teriam 80%, eles não teriam nada. Então, ao invés desse povo reclamar, eles agradecem a José. Eles agradecem a José por terem a oportunidade de dar a ele 20% e servir Faraó. Meu Deus, ó a mente do crente explodindo. E o crente reclama de dar 10% para Deus, para a obra de Deus, sendo que se não fosse Jesus, nós estaríamos mortos. Sem Jesus nós morreremos. Sem Jesus nós pereceremos. Mas as pessoas acham ruim de dar 10%. Mas os egípcios, um povo pagão que adorava falsos deuses, Satanás, eles com alegria dão 20%. Porque eles reconhecem que sem José eles estariam mortos. Sabe por que o povo de Deus não dizima e não oferta na casa do Senhor? Alguns do povo de Deus, porque não reconhece o que Jesus fez por eles. Porque não tem gratidão no seu coração. Ai, mas sabe o que é, Vitor? É que o dinheiro é meu. É tão difícil conquistar esse dinheiro e ele é meu, né? Imagina se Deus pensasse como você. O dinheiro é seu, fica com ele, tá tudo bem. O oxigênio é meu, eu fico com ele. Fui eu que criei o ar. Você já não respira mais. Só daí você já tá morto. Mas, né? A saúde, fui eu que te dei. Deus falando. Me devolve ela então, eu fico com ela. Fui eu que te dei. Perdeu a saúde, morreu. E assim por diante. Se Deus pensar como nós pensamos, todos nós aqui já teríamos morrido. Se Deus agisse como nós agimos, todos nós já teríamos morrido. Mas se nós, por um pouquinho de tempo, aprendermos aqui com os egípcios, um povo ímpio, se
se nós aprendermos com os egípcios sobre gratidão, a nossa vida vai melhorar e muito. A nossa vida vai melhorar e muito. Então aprenda com os egípcios e seja grato àquele que salvou a tua vida. Amém? Dízimos e ofertas. Mandamento bíblico. Eu não quero fazer, não faça. Provavelmente seu coração é ganancioso e avarento. Provavelmente você ama o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você está a um passo de se encontrar com grandes problemas. Se é que já não tem se encontrado, né? Versículo 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Então ainda teve 17 anos ali ao lado do seu filhão José. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa, porque isso era sinal de juramento naquela época. E prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto deles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiado em seu bordão. Então agora Israel está fazendo um pedido: não me sepulte aqui, me sepulte junto com os meus pais. Nós já vimos um pouquinho disso anteriormente, né? Que ele quer ser sepultado ao lado de Lia. Está lá no capítulo 49, versículo 31. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaac e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia, Jacó fala. Então ele quer estar ao lado de Lia, né? Se você não sabe do que eu estou falando, volta no vídeo aqui na série de Gênesis, que é a verdade sobre Raquel e Lia, e você vai ver o porquê de Israel, né? Jacó tá falando isso. Esse é o último desejo de Jacó: descansar na sua terra, voltar à sua pátria, tá? Porque ele sabe que ele não é do Egito. Ele tá no Egito, mas ele não é do Egito. Amém? Esse é o capítulo 47. Amanhã, capítulo 48. Estamos chegando ao fim do início de tudo. Amém? Mas que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 48. E que nesses dias nós busquemos autoridade no mundo espiritual, que vale mais do que no mundo natural. Amém? Que Deus te abençoe.